Boa noite, pessoal. E aí? Enfim, nosso encontro de hoje, né? Que felicidade, né? Encontrar vocês, André, Lia, Geisa. Oh, coisa linda, Pati Cabral, do Cineia. Coisa linda, quanta gente boa, bonita. Soninha de Brasília, Suiano. Maravilha, querido. Que alegria, né? Que emoção, que alegria estar com vocês. Muita, muita adrenalina, muito afeto, muito amor. É, vamos começando essa live de hoje com um tema muito especial. Será que me comunico de uma forma eficaz? Será? Claro, com certeza em muitos momentos sim, em muitos momentos não. Estamos aqui para aprender juntos, aprender a fazer belos encontros dentro de casa, com os amigos, com a família, com os próximos, com o marido, com a mulher, com o parceiro e também vou colocar você, Claudinha, aqui. Colocar a Claudinha aqui. Como é, gente? Aceitar. Vou aceitar. Espera aí que eu vou aceitar a Claudinha aqui para entrar. Não tô. Manda ela solicitar Aceitar. aqui. Solicita aí novamente, Claudinha, para eu. Sou iniciante aqui no processo. Isso. Te aceitei aqui. Essa. Conseguiu? Aquela que você mandou? Aquela que apareceu. Aceitar, não sei. E aí, tá chegando? Opa! Iniciante aqui. Nós vamos Premiere. Primeira live que eu estou abrindo. Quanta emoção! Sob assessoria aqui de Chu e Viva. A primeira live a gente nunca esquece. Nunca esquece. Boa noite, parceira querida. Nossa, bem-vinda, bem-vinda para esse momento de hoje, para nossa experiência de aprender a fazer uma comunicação eficaz, né? Sim, com certeza. Nossa parceira, nossa amiga Carla não vai poder participar porque a internet dela deu um problema sério e não foi possível resolver em tempo. Então, vamos ficar nós duas. Hoje, somos nós duas, né? Vocês estão um pitel de linda. Obrigada! Você está ótima também, linda. Com essa Nossa Senhora aí, abençoando todas nós, todos nós. Ela está aqui sacralizando nossas vidas, para que a gente esteja sempre conectada com o melhor e com o certo, né, Graça? Mas vamos embora lá, Graça. Me fale aí o que você trouxe sobre essa temática que é muito instigante, que é a comunicação, né? A palavra é o verbo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a comunicação para a gente poder transformar as nossas relações em experiências que se adequem a uma realidade favorável. Então, o que é que você fala? Me traga aí o que é que você trouxe para a gente poder refletir. Eu penso muito em nós e todos nós, né? Nessa experiência de viver essa comunicação com os próximos, com os íntimos e com a sociedade de uma forma geral e com
o trabalho, e com as escolas, e com, os amigos. Então, assim, é um tema que permeia vários pontos, permeia várias tribos, permeia vários universos. E esse é um tema que me encanta bastante, porque é um tema que tem uma complexidade, mas ele também tem um viés então, que pode facilitar nosso encontro com o outro. Imagine que é impossível não se comunicar, mesmo quando a gente está calado, mesmo quando a gente não faz nada, a gente está se comunicando. Porque a gente pode se comunicar por posturas, tom de voz, palavras escritas, né? A gente pode se expressar pela arte, a gente pode se expressar, né, pela representação, pela expressão. Então, assim, a comunicação ela é rica de possibilidades e ela também tem uma complexidade. Por quê? Porque ela se faz presente num diálogo que flui, numa conversa que se movimenta, quando há uma reciprocidade. Mas para que essa reciprocidade, esse fluxo aconteça, é preciso que a gente crie algumas situações ou a gente aprenda algumas situações. A gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a desenhar, a gente aprende um monte de coisas, mas a gente aprende muito pouco a escutar. Perfeito. E esse é um ponto que eu vou trazer hoje como um diferencial para a nossa forma de se comunicar. A gente vai estar conversando ao longo desse tempo, mas essa escuta ela vai precisar passar por um viés que a gente vai precisar entender por que muitas vezes nossa comunicação se torna eficaz, quer dizer, há um fluxo de ideias que se move, um receptor, um emissor, alguém fala, alguém ouve, responde, e esse fluxo caminha, e muitas vezes isso não acontece. A gente vai aprofundar um pouquinho, porque o tempo é curto para a gente ir tão longe. A gente vai ter aí pelo menos 40 minutos para a gente poder dissertar sobre tudo isso, dialogar, né? Trazer essa informação do que é uma comunicação com uma escuta empática, uma escuta que vai provocar uma relação de funcionamento, né? Porque a comunicação precisa funcionar para ela poder dar um resultado final que todos estejam em harmonia, em acordo, né? Mesmo que haja diferenças de opiniões, porque esse é o ponto da comunicação, né? Como é que eu me comunico com o outro sendo diferente do outro, pensando diferente do outro? Então, essas são as rusgas que aparecem dentro de uma comunicação, onde muitas vezes as pessoas, ao invés de estar querendo se comunicar, elas querem estar certas. Elas querem usar das suas exatas verdades para poder colocar essas verdades como absoluta decisão do que deve ser feito e não consegue lidar com essa escuta, né, que você traz, que é a escuta da empatia, a escuta empática, de ouvir o que o outro é, ouvir como o outro pensa, né? Ouvir como o outro resolve, desenvolve os pensamentos para chegar às soluções e poder fazer, a partir daí, uma de ideias que possa chegar a um denominador comum. Né? Então, como é essa empatia, né? Como é ter essa empatia com esse outro, que pode ser muito diferente de mim. Nesse ponto, né, ampliando esse ponto, a gente vai entender que assim, somos
pessoas que têm um temperamento, que nasce com as suas tendências inatas, e a gente tem um caráter. Esse caráter, ele é construído com hábitos, com ideias, com valores, com construções que depende de cada pessoa, de cada lugar que ele está e de cada comunidade que, de alguma forma, ele aprendeu, que ele viveu, que ele também rejeitou, né? Porque tem os aprendizados por introjeção e tem os aprendizados também por aversão, vamos dizer assim. Sim, Então, claro. assim, temos os hábitos, e nesses hábitos a gente vai construindo ideias, pensamentos, sentimentos, formas de pensar, e temos também vínculos, somos seres vinculares, né? Somos vinculares. E a gente também traz uma autobiografia, que é a nossa vida, a nossa existência. Um dos fatores complicadores no processo de se comunicar é que nós inferimos nessa relação de comunicação com o outro, muito da nossa autobiografia. Então, a gente avalia, a gente interpreta, né? A gente aconselha antes de ouvir, a gente interroga antes de ouvir. Imagine se eu pegasse meu óculos e dissesse, Cláudia, toma esse óculos aqui que você vai enxergar muito bem. Para mim Esse não óculos, iria fazer nenhum sentido. exatamente. É assim que a gente muitas vezes faz com nossos conteúdos, fazendo uma metáfora. É assim que muitas vezes a gente faz com nossas interpretações, com nossos aconselhamentos, com nossas avaliações, com nossos julgamentos. Então, a gente precisa ter cuidado com essa autobiografia projetiva que a gente leva para o encontro. E a gente precisa começar a entender e construir uma escuta empática a partir da compreensão e a partir de um princípio que é: eu preciso abrir mão de ser compreendido e eu preciso aceitar compreender para que eu possa, em compreender, criar uma condição de relação e de diálogo. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tiver uma clareza sobre o outro, quer dizer, se eu não diagnosticar, imagine o que é todo mundo ser tratado por Covid sem ser Covid. Né? É preciso que tenha um diagnóstico. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter o exame, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, assim, a gente precisa também usar essa metáfora na comunicação. A gente precisa criar um princípio de escuta, querendo compreender o que o outro traz, para que a gente possa diagnosticar o que é que está acontecendo, para que a gente tenha uma condição de conexão com o coração, de conexão com os afetos, de conexão com uma verdadeira sensibilidade em escutar o outro. Senão a gente não escuta, a gente ignora a escuta, ou a gente finge que escuta, ou a gente fica seletivo no que escuta, escuta uma coisa e não escuta a outra, ou a gente até fica concentrado, mas fica concentrado na técnica, sem o coração. Ah, você disse isso, e isso é aquilo, mas sem aprofundar a experiência de encontrar o outro em uma situação. É diferente de solidariedade, gente. Eu estou falando de uma necessidade de se colocar no lugar do outro diante daquele relato, diante daquela situação. E com isso, abrir o coração, abrir a alma, para que haja uma condição de construção de confiança. E com isso, o fluxo da autenticidade volte a fluir.
nessa experiência de comunicação. Isso é fácil? Não, gente. Isso é um treinamento. Não é um treinamento técnico, é um treinamento que precisa dos dois cérebros e de um mergulho interior e de uma escolha de viver numa comunicação eficaz, numa comunicação saudável, entendendo que eu tenho minhas razões e minhas dificuldades, eu tenho minhas conexões e minhas faltas, e o outro também. Diga, Claudinha. É isso, eu acho que você traz essa relação com o julgamento, né? A gente tem que aprender a lidar com o outro a partir de uma experiência do não julgar. Porque se você ouve o que o outro está falando com os fatos em si, você não necessariamente utiliza o julgamento para poder fazer uma linha de pensamentos. Porque o julgamento vai passar por essa ideia da autobiografia, né? Do que eu penso sobre aquilo, que me traz uma interpretação que não necessariamente seja aquilo que eu estou ouvindo, que o outro está querendo me dizer. Então, essa interpretação do que eu faço tem a ver com essa ideia de como eu julgo, né? Como eu julgo o que o outro está me interpretando. E aí, se eu não tiver uma certa imparcialidade e uma compaixão ou uma compreensão para poder fazer uma interpretação que tem muito mais a ver com o que o outro está falando dele próprio e não o que eu estou interpretando sobre o meu crivo, então eu tenho capacidade de poder ter essa empatia com o outro, uma capacidade de ouvir, de ter essa escuta, né, que vai ter a possibilidade de eu me colocar no lugar do outro para poder eu poder desenvolver essa comunicação e essa troca, né? A gente tem que ter uma clareza que a comunicação ela não pode ser acusatória, né? A gente não pode desenvolver uma comunicação que acusa, porque toda acusação ela vai reverberar numa defesa. E a defesa sempre vai criar uma resistência, um distanciamento, porque o outro não vai querer me ouvir. O outro não vai querer entender o que eu estou dizendo. Então, a gente tem que ter muita habilidade para quando falarmos, quando nos comunicarmos com o outro, seja do que for, a gente trabalhar essa experiência do que eu estou sentindo, do que eu estou falando, o que é que eu falo por mim. Porque uma coisa é eu dizer para o outro, eu estou me sentindo muito mal porque você gritou aquele dia e isso me deixou assustada e, inclusive, humilhada. É uma coisa você falar de você falar o que aquela expressão, aquela situação causou a você. E outra coisa é você dizer, você é um grosso, você é uma estúpida, você não tem modos. Quando você traz essa acusação para poder referendar o que você está sentindo, então o outro toma aquilo como uma violência, se fecha, e o que era possível de haver uma comunicação saudável, estabelecer uma troca para poder encontrar qual é o melhor jeito daquilo ser solucionado, aquilo acaba ficando impactado, dificultoso, porque eu não falei de mim, eu não falei o meu sentir, eu não falei as minhas verdades. E eu acrescento uma coisa, Graça, que é a dificuldade que as pessoas têm de falar as suas verdades, de falar o seu sentir. Eu vejo isso com muita, inclusive na clínica, isso é muito comum. Quando as pessoas chegam para poder falar delas mesmas, e ela, em vez de falar, porque eu estou me sentindo assim, o assado, elas dizem, porque você fica muito mal, porque você, quando vai fazer isso tem uma dificuldade. Então, não é você, é eu. Não tem a terceira pessoa quando você fala de você, tem eu. Então, eu estou me sentindo mal, eu não gosto de que isso aconteça, eu fico muito
eu me sinto muito com raiva, eu tenho raiva quando eu vejo algumas pessoas tendo esse tipo de comportamento, sou eu. Então, as pessoas precisam trabalhar mais o seu eu, no sentido de expressar, de poder ter essa facilidade de lidar com o outro, expressando a sua verdade, os seus sentimentos. Aprender a fazer isso, que não é um aprendizado que nós muitas vezes temos na família, nas instituições. A gente tem uma dificuldade de falar da gente, né? A gente sabe falar muito mais do outro do que da gente próprio, que é um processo de autorreflexão, de autoobservação, que faz a gente se apropriar desse lugar de fala, de voz, de consciência do que está se dizendo, do que está se colocando como expressão. Então, esse é um ponto que eu vejo que na comunicação cria falhas de entendimento, porque eu tenho dificuldade de falar do meu eu tenho uma facilidade de acusar, e eu não crio uma ambientação de comunicação que o outro me entenda, que o outro entenda o que eu estou sentindo, né? Vamos embora lá. Esse exercício que você está falando, né, que é o exercício da autorresponsabilidade, né? Esse exercício de eu me responsabilizar pelo que eu sinto, mesmo que esse sentir foi diante de um fato. Então, é muito importante que a gente aprenda esse refinamento, né? Esse fato pode ter desencadeado algo em mim, mas a responsabilidade do que eu sinto é minha. E é muito importante, dentro do nosso processo de individuação, dentro do nosso processo de maturidade, dentro do nosso processo de construção do eu sou, a gente ir aprendendo que, quando a gente era criancinha, de verdade, a gente dependia de muitas coisas, a gente, de alguma forma, era vulnerável para muitas coisas. Mas, de um determinado tempo, a gente precisa e necessita desenvolver a responsabilidade de dizer sim, de dizer não, de criar condições de autoproteção, de autocuidado, de limite. Não é tão fácil como a gente está falando, porque cada contexto é diferente, mas esse exercício de individuação, ele favorece o que se chama um diálogo emocional maduro. Imagine que nos casais tem uma expressão que a gente usa chamada os 4 cavaleiros do Apocalipse, que assim, quando... isso acontece com todo mundo, mas quando o casal chega, a relação chega a um nível de intensidade disso que eu vou falar, eles ficam muito mal na relação, a relação corre perigo de ser, vamos dizer assim, desintegrada. Muita crítica, e a crítica nesse contexto fala de uma queixa acompanhada por você nunca, você sempre, ou acompanhada de uma comparação pejorativa, você parece isso, você parece aquilo. Desprezo, que vai desde, sim, tá, diga, estou ouvindo. Desde uma atitude desprezadora até uma frase desprezadora, você é maluco, você é idiota, você é grosseiro, você é isso. Passando por uma experiência defensiva, de defensividade, que é o discurso indignado, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu isso, porque eu aquilo, versus um discurso vitimoso, eu só queria ajudar, eu não queria fazer isso, e uma incomunicabilidade, o não falar. Então, quando a relação se fecha nessas experiências, no mundo inteiro, a pesquisa mostrou que o nível da raiva, ela cresce tanto, o nível das disputas, dos jogos psicológicos e dos jogos de poder cresce tanto, que leva uma experiência amorosa, né, a se contaminar de uma forma tal que ela corre risco de uma tragédia, como a gente vê aí muitas vezes acontecendo. Então, assim,
dentro de uma experiência nesse nível, é muito importante que a gente possa entender que algo está acontecendo com a gente a nível de pessoa, que a gente precisa de ajuda no sentido de encontrar formas de respirar, se acalmar, encontrar novas formas de conversar, ou novas formas de se dirigir de uma forma eficaz, né? Vários tipos de ajuda são possíveis, né? Psicológicas, vamos dizer assim, de exercícios vários Meditação. Meditação, atenção plena, relaxamento, tudo é válido, mas a gente precisa entender que quando algo se intoxica desse jeito, a raiva vai crescendo tanto que pode abafar os afetos. E a gente sabe que assim que o ser humano, ele é um ser que o ar que ele respira, ele precisa, é vital para os órgãos, é vital, o sangue carreia esse oxigênio, sim, claro. É vital para a célula. E o que é vital para o psíquico? O que é vital para o psíquico? O vital para o psíquico é amar e ser amado. O vital para o psíquico é se compreender e ser compreendido. O vital para o psíquico é encontrar paz e reciprocidade no encontro. Com certeza. Então, nós precisamos, sim, de desenvolver uma experiência de eficiência, de eficácia dentro do nosso diálogo. A gente precisa desenvolver essa escuta sensível, e eu estou puxando essa dica de pensa na oração de São Francisco, compreender antes de ser compreendido. Amar e ser amado. Então, assim, essa experiência de a gente não ficar cobrando o que a gente ainda não pôde. E mesmo que a gente não possa, a gente cria uma condição pessoal de conseguir aquilo. Porque vai ficar muito difícil a gente quebrar o ciclo vicioso sem essa base. Porque as técnicas, existem várias. Existem milhões de livros de técnicas de comunicação eficaz, né? Você fica ouvindo, repete a palavra que a pessoa está ouvindo. Isso é bom. Você repete o que o outro te disse, depois você pergunta ao outro, foi isso que você me disse? Isso dá certo, mas fica técnico. Chega a irritar a outra pessoa. Então, não dá para refazer uma comunicação pré-eficaz só de forma técnica. A gente precisa ir mais fundo do que isso. A gente precisa entender que nossa personalidade não facilita isso e a gente precisa cuidar dela. Diga, meu bem. Você falando desse jeito e falando da comunicação amorosa, né, da experiência de coração para coração, onde faz criar esse lugar da compreensão, da empatia, né, da alegria de estar junto, né, da experiência de reconciliação, porque tudo isso só faz realmente com a experiência do amor. Eu lembrei agora do trabalho de Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, né, onde existe o mundo inteiro hoje está voltado para esse trabalho, para poder exatamente a gente poder restabelecer essa comunicação através do coração, através de uma comunicação onde a gente não precise retrucar, responder, ter raiva, né? Não precise ficar trazendo uma emoção distorcida para poder lidar com a comunicação. E quando eu fiquei lendo sobre Marshall e, né, entendendo esse trabalho da comunicação não violenta dele, eu compreendi uma das coisas assim que eu acho que a gente precisa ter nesse processo de reciprocidade, são virtudes que a gente precisa adquirir, né? A compaixão é uma delas, que é compreender mais do que ser compreendido, né? Amar mais do que ser amado.
Então, a compaixão é uma delas, de você estabelecer essa virtude de como é que eu sou uma pessoa que posso desenvolver a compaixão. E tem uma coisa, tem uma virtude, uma característica que eu acho primordial numa comunicação saudável, que chama-se paciência. A ciência da paz. Porque o momento que você tem paciência para escutar, paciência para poder elaborar os pensamentos que você ouviu, porque você precisa primeiro ouvir aquilo que o outro está dizendo, trabalhar essa escuta, essa informação no seu psiquê, para quando você der a resposta, você dar uma resposta que seja bacana para ambos. Então, as pessoas são impacientes, às vezes ela quer falar antes de ouvir, né? Ela antecipa na mente, às vezes não está nem escutando o outro, porque está na ansiedade de ter que falar, de ter que dizer, de ter que colocar as coisas antecipadamente, e não trabalha a paciência. Então, acho que essa é uma das virtudes, né, para uma comunicação que vai ser fácil, vai ser possível. Você falou da paciência, e que é fundamental e é interessante, e aí eu fui lembrando do autocuidado, né? Como criar um autocuidado para que não fique tão dependente, né? E carente ao ponto de diminuir sua capacidade de tolerância, de irritabilidade, de paciência. Então, assim, a AT, ela traz o que se chama como necessitamos das unidades de reconhecimento, das carícias. E como essas carícias, elas podem ser essenciais. E Claude Stein, um dos estudiosos dessa área da inteligência emocional, na AT, ele traz a lei da economia e da abundância de carícia, né? Então, a importância de que a gente possa pedir o que a gente necessita, a gente também tem a condição de criar coisas, ou pequenas, grandes coisas que nos nutram, coisas essenciais, uma música, uma hora de descanso, um relaxamento, uma massagem no pé. Como a gente também pode rejeitar as carícias negativas que nos dão, quando uma pessoa grosseiro com a gente pare, isso aqui foi difícil para mim, não deu. Então, assim, exercitar essa lei de abundância de carícia, de pedir, receber as que dão, dar um limite e rejeitar as que não são legais, criar uma condição de autocarícia, são fundamentais para o quê? Para melhorar e cuidar desse banco afetivo, que vai facilitar o banco emocional do encontro. Eu esqueci o nome dele agora, mas o autor das 5 linguagens do amor traz isso de uma forma brilhante. Eu sei qual é. Sheryl Chapman. Ele traz como os seres humanos, eles têm linguagens de amor, eles se sentem amados de formas diferentes. Então, eles gostam, e todos gostam de tudo, mas tem as preferidas, né? Reconhecimento, palavras de afirmação, tempo de qualidade, né? Aquele tempinho para estar ali, fazer uma coisinha bacana, um presentinho, também uma ajuda que um dá para o outro, aqueles atos e serviços, e o toque, que vai desde um olhar até uma relação sexual, né? Uma entrega. E aí também esse banco afetivo, ele também é muito interessante a gente entender que, como todos nós somos seres vulneráveis, com dificuldades, temos nossas carências e nossas faltas, a gente precisa criar esse banco de autocarícia para a gente e também para o outro. Isso vai ser facilitador
daquele ar que o psicológico necessita, aquele ar que a gente respira. Isso vai facilitar com que a gente também baixe as defesas, a gente saia daquela guerra e encontre mais paciência, como Claudinha estava falando, né? Para a gente crie uma condição de ter calma, contar, respirar, criar uma condição de escuta, para que a gente, de fato, não finja que está escutando ou ignore, ou se não escute pela metade, e com isso prejudique a nossa relação de encontro, ou essa nossa relação de reciprocidade com o outro. Fale, Claudinha. Minha querida, eu trago aqui uma frase de Krishnamurti, né? Que é um grande educador. Só um minutinho. Linda, por favor. E... O relógio. Sim. Ah, tá. Você quer saber as horas? São 19h05. Eu trago aqui uma frase de Krishnamurti que ele diz assim: observar sem avaliar é a forma mais elevada da inteligência humana. Então, é esse lugar onde você está amorosamente olhando para o outro, sem fazer o julgamento do outro, mas criando essa reciprocidade de tanto amor próprio, como você mesmo colocou aí, essas autocarícias, né? Trazer esse sentimento de que eu posso me amar a ponto de me expressar com liberdade e com fluidez, porque a minha expressão é valiosa, a minha expressão tem importância, e eu posso me sentir segura para poder estar fazendo esse movimento de me expressar com uma total segurança de entender que existe um valor. Sair da autocondenação, será que eu devo? Será que vão me achar isso? Será que eu estou falando a coisa certa? Será que ele não vai se zangar comigo? Será que meu filho vai ficar sem falar comigo? A gente precisa aprender a ter essa consciência de que a nossa expressão é uma verdade que nós temos e o julgamento tira da gente a força dela ser colocada, né, ser comunicada. Então não existe certo nem errado. Existe você e existe o outro. Assim como você precisa ter essa qualidade humana de poder aprender a ouvir o outro com a expressão dele e com o jeito que ele traz para poder identificar suas dificuldades, inquietações, medos, assim como você precisa ouvir o outro e ter essa solidariedade da escuta, assim também você precisa reconhecer que você pode ser ouvido, porque a tua verdade é uma verdade plena e é legítima. Eu vejo muito e eu trabalho muito com as questões, Graça, e de dificuldade que as pessoas têm de colocar essa verdade para poder ser convidar a si mesmo a colocar essas verdades nas relações. As pessoas têm muito medo de ser julgada, tem muito medo de ser mal interpretada, tem muito medo de que o outro não vai entender o que ela está dizendo e cria algum tipo de confronto. As pessoas, elas confundem verdade com confronto, com ofensa, né? A gente vê isso muito comum. Ah, mas eu posso ofender. Mas por que você pode ofender? Se essa é uma verdade que para você faz sentido para resolver algo que está sendo dificultoso. Não existe ofensa na verdade. Existe a possibilidade de você falar uma verdade de forma amorosa, de forma elucidativa, né? E as pessoas têm esse entrave com a verdade, achando que é ofensa e tirando dela a possibilidade de fazer uma comunicação fluídica. Então a gente precisa começar a internalizar essa força, esse conhecimento de que eu posso falar assim, eu posso me expressar assim, eu tenho como dizer isso, como. O que é o como da comunicação? Porque não é o que, né? Eu posso falar alguma coisa, mas o como eu falo, vai levar esse interlocutor a ouvir, a receber a informação.
e poder elocubrar ela e poder digerir ela bem. Então, a gente tem que ter coragem para a gente poder colocar as coisas de uma forma singular, de uma forma clara, transparente e sem medo dessa expressão, sem medo de achar que o outro não vai saber ouvir, sem medo da incapacidade do outro, porque realmente existe algumas pessoas com incapacidade da escuta, mas eu não posso ter medo dessa incapacidade. Eu não posso sustentar a incapacidade do outro em mim. Eu preciso reconhecer que é possível, sim, eu estar inteira na minha fala, na minha comunicação, na minha expressão, e eu preciso compreender que se o outro não pôde ter uma maturidade para acolher, para poder elaborar, isso também não é um problema nosso, não é um problema seu nem meu, é uma questão que o outro também precisa ainda se trabalhar. E isso é possível da gente conseguir conquistar. Fala aí, Graça. Eu entendo o que você fala e sei que isso de fato acontece e uma forma de facilitar o aprimoramento é justamente para que essa frustração, né, de não falar ou de não expressar ou de não escutar ou se sentir escutado se torne uma coisa crônica, né? Então, o estímulo, a motivação para se aprimorar a comunicação vem desse lugar de somos seres gregários, seres que vivem em vínculos, somos seres que vivemos papéis na vida, então precisamos ir e vir nessas experiências dos nossos papéis e precisamos fluir, quer dizer, mover nossos projetos criativos, mover nossas relações, mover nossos propósitos. Tem um ponto que o pessoal que estuda a inteligência espiritual fala, Dona Zohar, ela fala, dá 14 itens para a experiência da inteligência espiritual. Uma delas é, quando quiser falar algo e ser ouvido com profundidade, antes de falar, pergunte: por que eu quero falar? Quer dizer, descubra o significado do que você quer falar. Para que eu quero falar? Quer dizer, descubra a finalidade para que você quer falar. E aí, desenvolva o como você vai falar. Para desenvolver o como você vai falar, aí eu volto para aquela questão que eu falei no início. Diagnostique o que é que está acontecendo com o outro, com a situação e com o momento, para ver se há possibilidade naquele momento ou se aquilo vai precisar ser adiado um pouco, né? Por várias questões. Para que a gente possa, nesse movimento de ir, poder incluir que eu, o outro e nós outros. Existe toda uma dimensão sistêmica e, como disse, né, dentro da teoria sistêmica, a gente aprende, existe tantas verdades quantas forem os sujeitos. A questão não é essa. A questão é como essas verdades estão sendo percebidas, vividas, experimentadas e vivenciadas. E dentro dessa complexidade, para que de fato a gente possa ter felicidade, a gente possa ter eficácia, né? Que a gente está falando, será que eu me comunico de uma forma eficaz? Será que para que a gente possa ter uma certa eficiência e eficácia nessa comunicação, quer dizer, a gente não saia com tanta frustração ou com tanta dificuldade, às vezes a gente diz, puxa vida, não consegui, fui falar com meu filho e ele saiu e não falou o que foi que aconteceu. Ele me disse que
escola é um saco e que ele vai deixar a escola. E você disse o quê? Você está maluco? Vai deixar a escola? Como é que vai deixar a escola? Eu disse, então vamos respirar um pouquinho aqui e cuidar, porque ele estava altamente tenso e você ficou altamente tenso com a fala dele. Então, vamos encontrar uma outra forma de você poder escutar seu filho, porque de alguma forma, alguma frustração muito grande, alguma dor emocional muito grande ele está vivendo para estar fazendo essa conclusão. Mas ele não vai deixar de fazer essa conclusão porque você disse que não vai deixar, ou se ele está maluco. E vai ser importante resgatar essa comunicação e poder chegar para ele e dizer a verdade, que você ficou muito tenso e que de fato não pode ouvi-lo, mas que agora você pode ouvi-lo e que quer mesmo ouvi-lo. Você vai ficar caladinho ouvindo para entender o que é que está acontecendo com ele. E é muito interessante como essas conversas vão se movendo e vão dando em lugares muito lindos de ver, lugares de muita intimidade, de muita autenticidade, porque, na verdade, a comunicação que se torna eficaz, ela se torna íntima, né? Nesse sentido. Sim, de claro. Sai verdades genuínas. E nessa verdade genuína, a gente se humaniza. A gente diz, nossa, puxa vida, ele me entendeu e agora a gente pode junto rever isso tudo. Entende? Então, assim, esse estímulo para a gente poder aprimorar é um estímulo para que a gente diminua as frustrações, para que a gente ganhe mais ar psicológico, a gente fique com esse tanque emocional melhor, mais abastecido, mas a gente não esqueça, o óculos, meu óculos, não pode servir para Cláudia. E o óculos de Cláudia não vai poder servir para mim. Então, eu preciso saber primeiro o que está acontecendo com o outro. Tem um outro caso interessante, não sei se dá tempo. É assim, que um senhor com 4 crianças entrou no metrô na França, um de 6, um de 4, de 9 e um de 13. E os meninos subiam, desciam, já viu, todo mundo fazendo aquelas caras, até que um veio e começou a dar um shelp nos meninos, e o pai dos meninos lá, deitado assim na cadeira, aí deu um grito no homem, no pai dos meninos, ele disse, o senhor tem razão, eu não estava prestando atenção a eles. Mas seus filhos isso, seu filho aquilo. Ele disse, é que aconteceu uma situação muito difícil agora. Eu estou vindo da UTI, que a mãe deles acabou de falecer, e eu estou transtornado, sem saber o que é que eu faço. Aquele movimento que estava no vagão do metrô mudou, e todos passaram a ser mais continentes, mais amorosos, mais afetivos, e pôde entender aquele homem e aquelas crianças naquele momento. Né? Sim, perfeito. Eu acho isso perfeito, porque é esse lugar da solidariedade, do não julgamento e da capacidade de poder fazer conjecturações, já que você quer pensar sobre o que o outro está vivendo, então por que não você pensa do lado positivo? Por que não dar um crédito de que as pessoas podem estar em conflitos, que elas não estão conseguindo sair deles, e você pode ser essa pessoa que oferece essa escuta atenta, essa compreensão, essa compaixão, essa paciência, né? Por que não, então, se é para julgar, que julgue positivamente? Se um carro passou muito rápido em torno de você, e você, em vez de dizer, está lá um louco irresponsável, mas você não sabe se está indo buscar uma pessoa
que está passando mal e que está com risco de vida. Então, são coisas que a gente não tem como mensurar, a não ser se a gente fica o tempo todo entrando num processo de julgar de uma forma inadequada. E aí traz esse embate de querer diminuir, desqualificar, depreciar, diminuir o comportamento do outro, fazendo disso uma experiência dura, difícil, onde há um complicador para que as coisas possam serem mais suaves. Eu queria dar uma diquinha rápida para as pessoas sobre a questão, assim, de uma... nós temos uma... Não vai ter muito tempo, mas deve ser rápido. Nós temos uma tendência a mudar, a função da comunicação. Por exemplo, uma pessoa pergunta para você, você vai ao médico? E uma pessoa adulta perguntando isso com outra, qual é a resposta? Sim, eu vou. Às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade de estar nesse lugar de um funcionamento linear da comunicação, pergunta assim, por que você quer saber? Não é verdade, Graça? E aí há um desfuncionamento dessa experiência. É uma experiência linear. Você vai ao médico? Sim, eu vou. Tão fácil, né? Tão fácil. Às vezes a pergunta assim, vamos tomar um sorvete? Você não viu que eu estava com a garganta inflamada essa semana? Não, eu não posso tomar um sorvete porque eu fiquei com a garganta inflamada. Você não se lembra? Então, trazer uma resposta mais adulta para uma pergunta que também tem uma conotação adulta, para vocês não ficarem com essa disfunção de funcionamento, criando esses embates e essas distorções de maneira inadequada. Então, é só uma diquinha para vocês começarem a pensar por que eu tenho que responder de uma forma intempestiva ou mesmo querendo agredir, de uma pergunta que pode ter uma resposta bastante linear, né? É só para complementar e poder dar para vocês uma movimentação assim de como é que eu me comunico de forma eficaz. Graça, eu vou me despedir para poder depois você se despedir, porque já são 19h21 e eu vou deixar as considerações finais para você. Gente, eu quero agradecer demais essas pessoas todas que entraram, que estão prestigiando a nossa live, nesse papo que transforma. Isso está sendo muito benéfico para todos nós, para vocês, para a gente que está empenhado em querer fazer o melhor, né? Quero agradecer demais a Carla Almeida, que não pôde entrar hoje na live, porque ela está com problema na internet, então ela não está conseguindo entrar em nada que seja da internet. Ela mora em Ilhéus, então tem uma redução lá de funcionamento da tecnologia, mas com fé em Deus ela vai resolver e a gente vai de novo compor nós três. Mas muita gratidão, espero que isso tenha ajudado vocês. Aprendam a se comunicar, sejam bons com vocês, bons com o outro, abra a escuta e sejam amorosos na escuta e um coração enorme. Muita gratidão, Graça, muita gratidão por tudo. Gratidão, Claudinha, gratidão por tudo que você pôde nos brindar hoje, trazer, né? Trazer de forma criativa aqui com seus exemplos, com sua competência. Gratidão profunda, né? Estamos aí nessa parceria. Gratidão a Carlinha, que está lá em Ilhéus, eu sei que na maior torcida, para poder depois ver o que aconteceu, dizer que tudo passa e já já ela vai estar recuperando essa comunicação virtual aí. Gratidão e uma reverência e um amor profundo a cada um de vocês que estiveram aqui, né, para que pudesse estar com a gente, construindo esse momento, né, dizer que esse tema é um tema muito rico, ele é profundíssimo, e a gente picou algumas pinceladas possíveis nesse momento, né? E para que a gente possa, né, levar essa síntese, né, para a gente pense nessa paciência, nessa tolerância,
desse adulto consciente que pode respirar e escutar, né? Pense também nessa experiência de experimentar, criar uma condição de, de comunicação pela alma, pelo coração, e que para isso, sabendo que todos nós temos uma personalidade, a gente precisa entender que o nosso caráter, que os nossos relacionamentos, os nossos vínculos, que toda a nossa base, ela se envolve nessa experiência. Então, fique atento para que evite estar projetando essa autobiografia, esse processo de levar avaliação, tudo é um conselho, interpretação. Vamos praticar a escuta, mas vamos praticar a escuta com esse detalhe de vou treinar, me despir de querer falar, de querer dizer, e vou experimentar, ouvir antes para compreender, porque eu quero saber o que está acontecendo com o outro. Lembre que eu falei, a gente só pode ter um bom medicamento se a gente fizer um bom diagnóstico. Se a gente errar o diagnóstico, a gente erra o medicamento. Erra no tempo, erra na dose, erra na qualidade. Então, assim, temos várias técnicas e várias formas de facilitar nossa comunicação. Vamos deixar esse banco de carícia, esse banco afetivo, esse banco emocional nutrido, tanto nas relações quanto no seu autoprocesso, para que possa, de alguma forma, criar bases para evitar jogos e aumentar as intimidades, quer dizer, a intimidade nesse sentido de ser autêntico, ser verdadeiro, falar com o coração. E meu muito obrigado, meu amor por vocês e gratidão profunda e até a próxima semana. Até terça que vem. Até terça, com certeza, estaremos aqui juntas. Com muito amor, muito carinho, né? Muita reverência por cada um de vocês e gratidão. Tá? Graça, não esqueça lembre de gravar o vídeo. Nossa, lembre. Como é que faz isso agora? Quando você encerrar, vai ter grave o GVT. Isso. Eu encerro onde, gente? Pelo amor de Deus. Se assim encerrar a primeira live, ninguém esquece. Ju, me ajude aqui. Ju, me ajude. Vai dar tudo certo. Não porque estamos aqui para comunicarmos de forma eficaz. Onde é que a gente encerra, minha gente? Me ajudem, por favor. Eu desligo, aí aparece, né? Tem encerra o vídeo ali em cima. Ah, tá. Gratidão. Eu vi. Gratidão. Boa noite para vocês. Boa noite.